Arautos do Evangelho. Nossos repórteres ouviram mais de 20 pessoas, entre ex-arautos, pais de crianças e adolescentes que vivem isolados em seus internatos. São relatos de uma rotina de alienação sem contato com o mundo exterior. Situação confirmada por laudos feitos a pedido do Ministério Público, que o Fantástico revela agora, com exclusividade. É no meio da Serra da Cantareira, numa área isolada, afastada da maior metrópole do país, que os arautos do Evangelho construíram castelos e colégios, onde jovens vivem em sistema de internato. Quando a gente é jovem, a gente tem uma admiração por tudo aquilo que é diferente, que aparece na nossa frente. Me disseram que Monsenhor João tinha visto uma foto minha e disse que eu tinha vocação. Esse grupo católico conservador surgiu do rompimento com outra sociedade conservadora, a TFP, que defende a tradição, a família e a propriedade. Não se consegue nada de verdadeiramente valoroso sem disciplina. Foi em 1999 que o Monsenhor João Cladias, que fazia parte da TFP, fundou os Arautos do Evangelho, de acordo com o Estatuto, com a missão de levar a animação cristã das realidades temporais, segundo o seu próprio carisma. Hoje a associação tem 15 colégios no Brasil, com cerca de 700 alunos. Em 2001, os Arautos foram reconhecidos pelo Vaticano como associação religiosa. Em 2002, o Fantástico esteve em um dos castelos. Os arautos usavam túnicas, correntes e botas de cavalaria. Tudo aqui foi idealizado meticulosamente por este homem. A inspiração veio aos 18 anos, depois de 11 meses de serviço militar. Me encantou, sobretudo, o regulamento disciplinar do Exército, RDE. Era um calhamaço, cheio de regras e regras e regras e regras. Mas os arautos enfrentam uma série de denúncias desde o início do ano passado. Elas foram feitas por 40 pessoas aqui no Ministério Público, na cidade de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, onde ficam os castelos do grupo. Os relatos são de abuso psicológico, humilhações, assédio e estupro. As mães ouvidas pelo Fantástico dizem que começaram a desconfiar quando notaram uma mudança de comportamento nos filhos. Elas afirmam que os arautos estimulam o afastamento da família. Minha filha virou robô. Minha filha não existe. Ela não tem amor, ela já não tem carinho, não tem nada. Ela é um robô. A família ela tem que se sumir do mapa, porque, segundo eles, a família atrapalha o caminhar do jovem lá dentro. Eles ensinavam que a gente não tinha que amar nossos pais como se eles tivessem ensinado tudo que é divino, que a gente aprendeu no mundo, foi eles que ensinaram. O Fantástico ouviu 23 pessoas em vários estados do Brasil e no exterior. 12 delas estão citadas no inquérito aberto no Ministério Público. Todas relatam situações parecidas. A maioria prefere não mostrar o rosto. A minha vontade foi de lá e tirar minha filha de lá. Essas mães dizem que os arautos usam o medo para manter os internos perto deles. Meu filho tinha medo de vir para casa. Meu filho achava realmente que o mundo ia acabar e que a única salvação dele era dentro dos arautos do Evangelho. De acordo com os relatos, os jovens são preparados para a bagarra, uma espécie de castigo universal. Essa moça que foi interna dos arautos durante 5 anos explica como seria aplicado esse castigo. Deus iria punir a terra por todos os pecados que foram cometidos aqui. Então, a natureza se revoltaria contra o homem, os demônios apareceriam, e ia acontecer um confronto entre os filhos de luz e os filhos de trevas. Os filhos de luz são os arautos, os filhos de trevas somos todos nós, todo o resto. Inclusive, lá dentro, eles têm treinamento para preparar essas pessoas para esse momento da batalha. Esse ex-interno conta que chegou a fazer cursos de tiro, um deles de tiro parado, o outro de tiro em movimento, como mostram esses certificados. O motivo de eu ter feito esse treino de tiro foi para uma eventual preparação de bagar, porque eles diziam internamente que estavam na iminência de serem atacados por pessoas que odiavam a religião, que odiavam a Igreja Católica. Este é Alex. Ele passou 18 anos lá dentro e diz que ainda se recupera dos traumas. Ele lembra, por exemplo, de um ritual que
que podia durar horas e que ele classifica como lavagem cerebral. Lá eles também têm capítulos. Esses capítulos você deita no chão e vem um superior e começa a fazer uma série de acusações. Só que existe uma tática, né, nesses capítulos que eles fazem. É controlar a pessoa que está ali deitada para que a pessoa se sinta um grande pecador, né, uma pessoa que não vale nada, e eles começam a fazer essa lavagem cerebral na mente das pessoas. Ex-internas também denunciam abuso sexual e estupro. Este boletim de ocorrência foi feito na polícia em maio desse ano. A moça contou que aos 13 anos foi acordada pela encarregada do alojamento para tomar banho. Percebeu que estava com sangramento e a região íntima irritada e inchada. Ela acredita ter sido dopada. Outra ex-interna que hoje vive no Canadá informou ao Ministério Público que dos 12 aos 16 anos sofreu com as carícias que João Clar fazia nos seus seios e nas nádegas. A colombiana Maria Paula veio com 11 anos para o Brasil. Ficou cerca de 2 anos no castelo. Ela relatou ao Ministério Público que foi vítima de João Clar. Ele me chamou depois da missa, entramos na sacristia, e quando eu estava na sacristia, vi que ele deu um beijo em uma menina. Eu fiquei pensativa, será que esse beijo na boca ou na bochecha? Então, quando ele me deu um beijo na boca, eu fiquei pensando, Deus, o que é isso? Deus mío, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Uma menina que vivia na Colômbia comigo também me contou que ele deu um beijo na boca. Então eu perguntei e ela disse que bom, então recebeu a graça. Há mais de 10 anos, João Clar teve um acidente vascular cerebral. Em 2017, renunciou ao cargo de presidente do grupo. O Fantástico procurou os arautos do Evangelho. 3 representantes se apresentaram para responder nossas perguntas. Essa afirmação de beijo na boca é calúnia. Irmã pode depois confirmar, porque eu não convivo com elas. Isso não, a senhora viu alguma vez isso? Nunca. Afirmar que um boletim de ocorrência possa ser indício de prova. Boletim de ocorrência é o primeiro passo, que é um ato unilateral. Alguém vai na delegacia e faz uma denúncia. A delegada já ouviu inclusive a irmã, que ela vai dar o testemunho dela agora, porque ela também foi colocada como cúmplice disso, certo? Essa investigação vai seguir o seu curso, e quando for concluída a investigação, aí sim, cada um vai saber o que fazer, tem direito, inclusive, de recorrer à justiça como denunciação caluniosa. A irmã, inclusive, ela foi chamada a depor. Conte, por favor, irmã. Fui na delegacia, pude ter acesso à denúncia, que posso afirmar é inteiramente falsa e caluniosa. Há também relatos de racismo. A maioria são loiros dos olhos claros. Quando tem alguém assim mais moreninho, que você vê, ele sempre tem uma função específica. Normalmente ele fica na cozinha. Na cozinha, para as pessoas, limpa, lava. Inclusive, eles almoçam separados. Ao Fantástico, representantes dos arautos negaram a prática de racismo. Isso é absolutamente falso. Até poderia mostrar fartamente como convivemos entre raças. Nós temos indianas, temos da República Dominicana, que são muitas bem coloridas. Temos daqui do Brasil, da Bahia, do Nordeste, todas muito moreninhas, e todas convivem com as loiras do Sul numa perfeita harmonia. Esse vídeo, divulgado nas redes sociais, levou o Vaticano a abrir uma investigação em 2017, nomear, no fim do mês passado, o cardeal Dom Raimundo Damasceno como comissário dos arautos, uma espécie de interventor. No vídeo, o sacerdote lê o que seria o interrogatório de um demônio em uma sessão de exorcismo. Ao lado do sacerdote, sentado, está o fundador dos arautos, João Clar. No interrogatório, o demônio teria previsto a morte do Papa Francisco e dito que tem poder sobre ele. Demônio, Vaticano, entre colchetes, com surpresa. Vaticano é meu, é meu. Sacerdote, Vaticano é seu? E o que você faz no Vaticano? Demônio, estou na cabeça, eu mexo na cabeça. Ele faz tudo o que eu quero. Ele é um estúpido. Ele é um estúpido. Neste
Neste outro vídeo, o fundador, João Clark, grita palavras em latim e bate no rosto de uma jovem com uma folha de papel. Ele tenta obrigá-la a fazer votos. Atenção, cara. Eu quero fazer votos de gratuidade. Eu quero fazer votos de obediência. Eu quero fazer votos de pobreza. Vou fazer voto. Já. Então eu tive acesso aos vídeos. Os vídeos falam por si. O João Clá bate nas meninas, né? A reunião que o João Clá e os padres deles têm com o Satanás é uma coisa louca. Então, se há dúvida, eu acho que não é um bom lugar para um filho estar, né? Eu fui buscar meu filho. Ano passado, a então promotora do caso arquivou uma série de denúncias contra os arautos. Mas a advogada que representa as famílias que reclamam conseguiu que o Conselho do Ministério Público reabrisse o caso. É uma situação humana, né? Isso já extrapolou qualquer esfera religiosa, né? Então a gente espera que eles realmente cheguem a essa conclusão de que essas pessoas têm que sair de lá para um tratamento psiquiátrico, psicológico. Peritos do Ministério Público das áreas de assistência social e de psicologia começaram a vistoriar em junho deste ano as dependências dos arautos para analisar as condições em que vivem crianças e adolescentes. O Fantástico teve acesso exclusivo a esses laudos produzidos pelo MP. O resultado você vai conhecer agora. O Ministério Público constatou que os adolescentes não podem ter telefone celular. Todos usam um único aparelho, mas apenas para enviar mensagens por WhatsApp. As conversas, embora pessoais, ficam visíveis a todos, o que, segundo os peritos, é uma violação do direito à privacidade dos adolescentes. Para ligar para as famílias, eles têm que usar telefones fixos. Eles sempre deixavam a gente ligar só à noite, nunca podia ser durante o dia. E com isso a gente não tinha muito tempo para falar. Entendeu? Então era sempre uma coisa muito rápida. Ah, vocês estão bem? Estou, então tá, ó, tenho que dormir, mãe, tchau. E acabou. Mas sempre com alguém do nosso lado. Ou quando não estava do nosso lado, estava alguém de longe vigiando. Os laudos também destacam que em nenhum dos quartos havia fotos de parentes ou de amigos dos internos. Na maioria dos ambientes, chamam a atenção as fotos de João Clá e de pessoas enaltecidas pelos arautos. Os peritos concluem que isso pode ser uma estratégia para afastar o interno da vida lá fora. Os peritos não encontraram livros sobre história do Brasil ou mesmo de literatura nacional. Também não foram encontrados livros didáticos, apenas enciclopédias antigas e livros escritos pelo fundador dos arautos, João Clá. Religiosas que receberam os peritos informaram que havia uma outra biblioteca com livros usados na escola, mas que elas não estavam com a chave. Para o Ministério Público, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é respeitado pelos arautos, nem mesmo a liberdade de ir e vir. O laudo aponta ainda violação de direitos previstos na Constituição, comprometendo a capacidade dos internos de se defenderem da violência praticada pelos superiores. Ao Fantástico, os religiosos repudiaram todas as acusações e disseram que o sistema de ensino que eles utilizam nos colégios seguem o que é determinado pelo Ministério da Educação. Os arautos se dizem vítimas de perseguição. Nós estamos diante de uma situação de uma campanha de difamação da instituição, feita por desafeto da instituição, desafeto da igreja em geral, uma campanha de perseguição religiosa, onde a igreja católica está em foco e a instituição em particular. 4 anos apoio, 32 anos apoio, porque eu tenho pesadelos. Tudo que os imaginamentos você leva, assim, um jeito de você parar o seu pé e ver, fazer um daime, balançar os braços. É uma coisa horrorosa.